Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do SMcast, podcast exclusivo da SM Tratores. Tenho muito prazer de poder ter a audiência de todos vocês aqui. Nós seguimos no propósito da SM, que é trazer conteúdo e pessoas de relevância para bater um papo aqui hoje. Mas eu quero te convidar primeiramente, se porventura você está chegando agora no SMcast, primeiro episódio que você está acompanhando, não deixe de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube da SM Tratores e acompanhar também nossas mídias sociais. Temos muito conteúdo sendo disseminado nessas mídias e será para nós um prazer ter a sua audiência. E por falar em propósito, hoje, como é de costume, temos uma convidada muito especial. Eu, particularmente, fiquei muito feliz quando ela aceitou o convite de participar aqui conosco. E eu queria dar as boas-vindas a Melissa Carniel, que é psicóloga organizacional e consultora em gestão de pessoas. Para resumir, né, Melissa? Bem-vinda ao SMcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje, poder conversar um pouquinho, passar um pouquinho de todas essas informações aí sobre a área de gestão de pessoas, sobre a importância dessas pessoas dentro do ambiente organizacional e sendo com você, né, Léo? Que a gente sempre conversa, sempre estamos batendo nossos papos aí e hoje nós vamos poder conversar sobre assuntos muito importantes. Eu fico muito feliz quando todos aceitam os convites para participar, porque isso valida muito do nosso propósito, né? De trazer pessoas relevantes para o nosso segmento, para a nossa região. E quando aceitam, isso nos traz muita alegria. Pô, estão acreditando no nosso projeto. Porque a gente acredita que esse conteúdo é de valor também para quem acompanha, né? Principalmente. Então, tê-lo aqui é um privilégio de verdade. Tá? Eu agradeço muito. Mas eu queria, antes de adentrar em partes mais pessoais, para a gente conhecer um pouco da Melissa, comentar, não posso deixar de comentar, que você é parceira da SM Tratores, né? De quanto tempo já tem essa parceria com a SM? Porque você presta consultoria para a organização, né? Isso já tem praticamente 5 anos que a gente vem conversando, vem desenvolvendo alguns projetos, tanto projetos voltados à parte de seleção, de recrutamento, de buscar realmente talentos, né? Que a SM hoje tem em número gigante, né? A SM conta com uma equipe muito preparada, quanto à continuidade do desenvolvimento desse pessoal. Então, hoje a gente trabalha muito a parte de desenvolvimento, de treinamentos, de comunicação, de mapeamento de perfil, e é uma honra enorme trabalhar com uma empresa que está sempre inovando, que está sempre buscando e que acredita nas pessoas. Ainda existe muito talento pronto aí no mercado, ou hoje está sendo que desafio desenvolver esses talentos? Existem talentos prontos, mas quando a gente fala em talento pronto, muitas vezes a gente tem um problema, porque ele está pronto em outra cultura, ele está pronto em outro mercado, ele está pronto em outra realidade. Eu até sempre falo que tem empresa que fala, eu quero fulano porque ele está dando muito certo onde ele está. Pode ser que ele não vá dar certo na sua empresa. Por que pode ser que ele não vá dar certo na sua empresa? Porque a sua empresa tem outra forma de atuação, a sua empresa tem outra cultura. Então, não é porque ele está dando certo lá. Então, talentos tem. Pode ser que eles não sejam talentos para nós. Por isso que, muitas vezes, o mais importante é que a gente busque pessoas que combinam com a nossa cultura, que combinem com o nosso jeito realmente de ser empresa, e capacite essas pessoas. E aí nós teremos profissionais totalmente engajados. Quem é recrutado, ele já entende isso? Que por mais que ele se capacite profissionalmente, ele precisa absorver a cultura da empresa onde ele está? Tipo, não levar as manias que ele tem de um lugar para o outro? E aí, essa é uma pergunta muito importante, Léo, muito interessante, inclusive. Nem sempre. É uma grande dificuldade que a gente tem, inclusive das pessoas se desvincularem emocionalmente de onde estavam e entender que dentro dessa realidade, dentro dessa organização, a forma de atuação é diferente, né? A forma a própria agilidade, a própria forma de conduzir, a própria forma de lidar com processos, de lidar com pessoas, cada organização tem a sua. Da mesma forma como nós, enquanto seres humanos, cada um tem o nosso jeito de ser, tem a nossa personalidade, a empresa também tem a dela. E se a gente tenta chegar lá e continuar atuando da forma como a gente atua em qualquer outro ambiente ou onde a gente estava, a gente muitas vezes não vai ter essa condição de permanecer. É muito importante que a gente perceba essa cultura, que a gente sinta essa cultura, porque a cultura não se escreve, né? É muito complicado a gente falar assim, mas então vocês têm que falar sobre cultura no processo seletivo. Cultura se sente, cultura se vive. E é esse vivenciar que a gente vai percebendo,
eu estava numa empresa, vamos supor, né? Numa empresa mais ágil, mais rápida, mais voltada para resultado, com um nível de exigência muito alto. De repente, eu chego numa empresa que reconhece mais, que valoriza mais, que dá mais tempo para a ação. E eu posso me sentir totalmente um peixe fora d'água. Aquela coisa, gente, mas né, eu vim achando que o que eu sabia, que minha forma de atuar ia ser perfeito. E aqui não é. E aí, se eu não conseguir lidar com isso, reconhecer isso e modificar esses comportamentos, eu acabo não conseguindo permanecer de forma efetiva, né? Eu começo uma comparação, mas antes era assim, mas a empresa tal era assim. E não é isso que vai fazer com que a empresa mude essa cultura, né? Até porque uma mudança cultural vai um bom tempo aí para acontecer. Cultura organizacional, então, está mais vinculada aos processos da empresa? Cultura organizacional está ligado ao jeitão de ser da empresa, a forma como ela acontece, como ela funciona. Processo, tem empresa que lida muito com o processo, tem empresa que se você não segue o processo, você não consegue se manter lá. Tem empresa que não lida de forma alguma com projeto, com processo, que é tudo mais ali no dia a dia, na informalidade. Então, é o jeito realmente de ser empresa. Não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim, igual não tem nós. Né? Nós, enquanto pessoas, às vezes as pessoas falam, eu gostaria de ser mais comunicativo, eu queria ser mais arrojado. Não é bom ou ruim ser arrojado ou ser mais fechado. O bom ou ruim está na forma como você vai lidar com isso. E na empresa é a mesma coisa. Então, é uma personalidade mesmo que vai surgir quando? Quando a empresa abre as portas. Vem do dono, vem das primeiras relações, vem da forma como essas relações foram acontecendo, como esses funcionários foram sendo recepcionados, como os clientes vão lidando com aquelas situações. Então, vai se transformando, vai se criando uma personalidade a partir de todas essas relações e, principalmente, a partir dos donos. Inclusive, se você não se importar, eu vou aproveitar toda essa sua autoridade no assunto e vou fazer ao longo aqui do bate-papo uma consultoria particular. Na hora. Mas eu queria ainda te perguntar, nesses quase 5 anos que você mencionou de parceria com a SM, o que você destacaria nesse processo evolutivo da SM Tratores? Onde a empresa conseguiu mais evoluir? A SM ela tem uma forma, né, uma cultura muito específica e muito positiva, que é o quanto ela se preocupa em desenvolver as pessoas, o quanto a SM se preocupa, já reconheceu e já percebeu que sem pessoas capacitadas ela não conseguiria chegar aos objetivos. Então, ela está sempre engajada, sempre à frente, sempre inovadora, sempre buscando gente que queira isso. Então, ela acaba sendo uma empresa que atrai talentos, uma empresa que brilha os olhos das pessoas que estão, né, buscando algo, buscando crescimento, que hoje é uma realidade dessa geração. Né? Então, hoje nós temos uma geração que quer, que deseja, que tem sede por aprender, por crescer, por desenvolver. E, estando numa empresa que oferece isso, tudo se torna muito mais fácil, né, da pessoa se manter, se engajar e permanecer e desejar crescer ali dentro. Eu percebo muito, principalmente acompanhando mídias sociais, né, que as pessoas elas começam realmente a despertar esse desejo de fazer parte daquela organização. Sim. Então, acho que o caminho meio que se inverteu, talvez num período antigo, mas assim, não tão distante, as empresas que tinham que buscar muito esses profissionais. Hoje, exige o lado do profissional também desejar fazer parte daquela organização. Né? Isso é recente? Isso está aumentando. Não é tão recente, mas não era no nível que a gente tem hoje. Hoje, dependendo da empresa, quando a gente entra em contato com o candidato, quando a gente fala para onde que é o candidato, e é totalmente natural, isso não acontecia há um tempo atrás. Ele fala, não, para esse local, para essa empresa eu não tenho interesse. Se você tiver vaga para tal empresa, se você tiver vaga para empresas que trabalham de tal forma, então isso hoje acontece muito. Por quê? Porque as pessoas, elas hoje têm um propósito muito mais claro. Né? As pessoas hoje se preocupam muito mais em estarem realmente fazendo parte de corpo e alma daquilo. E não só ser um a mais ali dentro, né? Mas de realmente ser um diferencial. Né? Não é justamente, porque se é só para bater ponto... Porque nós tivemos realmente toda essa realidade, né? As pessoas viam o trabalho como algo negativo, as pessoas viam o trabalho como algo maçante, como algo que é um sofrimento, né? Eu vou para a labuta, eu vou ali sofrer um pouco, né? Então, várias questões negativas que se ligavam ao trabalho.
e que trouxeram uma visão negativa. Hoje as pessoas já perceberam que o trabalho pode ser muito positivo, desde que ela esteja no lugar certo, numa empresa que combina com os valores dela. Então, tudo que um ambiente organizacional hoje pode nos oferecer faz com que as pessoas realmente queiram fazer parte daquilo e tenham o trabalho como algo positivo dentro do seu dia a dia, como algo natural, como algo que faz bem, né? E se a gente for pensar, é um ambiente que te gera muito utilidade, muito sentimento de positividade, de ser útil, de ser importante, de ser relevante. E as empresas precisam sempre trazer isso para os funcionários. Por quê? Porque nós, como seres humanos, precisamos disso. E se a empresa consegue mostrar isso para eles, aí não tem quem segure. Acho que deve ser muito difícil para um colaborador também se encontrar num ambiente onde ele percebe que ele não vai conseguir se desenvolver ou que ele não é estimulado a se desenvolver. Deve ser também frustrante, né? Porque antigamente se tinha aquela impressão, talvez hoje até é falado isso ainda, né? O que acontece no trabalho, fica no trabalho. Você não leva para casa. Acho isso impossível. Não tem como, vai refletir. Assim como de casa também deve refletir no trabalho, né? Essa separação acho que cada vez menos existe, né? Na formação de um profissional. Como antigamente era o corpo que ia, a alma não precisava, a cabeça não precisava, então pregava-se muito isso. Os próprios líderes, né, os próprios gerentes pregavam muito, não tem que trazer problema de casa para cá, não tem que levar problema daqui para casa. Mas se a gente for pensar, isso é impossível. Por que é impossível? Porque a mesma Melissa que sai para trabalhar é a mesma Melissa que volta para casa. Então, o que a gente aprende a fazer não é se separar emocionalmente disso, a gente aprende a separar o momento de focar naquilo. Então, a gente aprende eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema em tal situação, mas eu estou no meu horário de trabalho. Então, provavelmente, eu vou conseguir olhar um pouco mais o celular, eu vou me preocupar, às vezes eu vou lembrar, mas eu preciso daquele foco. Então, não é me separar enquanto pessoa, é saber lidar com isso, que vai muito além. Né? Tem gente que não consegue, então está com um problema na empresa, chega em casa, chega estressado, chega nervoso, né? Não quer viver aquele momento porque está ligado emocionalmente àquele problema e naquele momento ele não vai resolver esse problema. Então, se nesse momento eu não tenho condição de resolver esse problema, eu não posso focar nele. Ele não pode estar à frente da minha vida. Seria muito fácil se fosse dividir assim, dessa forma, né? Eu bati meu ponto, o que ficou aqui seria maravilhoso, né? Sim, mas não funciona assim e a gente sabe muito bem disso. Então, é realmente buscar esse autoconhecimento, buscar essa noção de saber lidar com os momentos e de aprender a viver os momentos. Então, nesse momento, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou filho. No outro momento, eu sou profissional. Então, eu vou fazer bem feito cada um desses papéis e, no fim do dia, eu preciso estar feliz com o que eu consegui fazer. Eu vou até aproveitar que você mencionou essas versões que todo mundo tem, né? Versão profissional, pessoal, que se misturam, né? Sim. Eu conheço a Melissa versão profissional, né? Pelo relacionamento que a gente tem dentro da organização, os diversos treinamentos que você ministra, eu tive a oportunidade de participar, mas eu queria, e tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo também, conhecer um pouco das outras versões da Melissa, que a Melissa também é mãe, é esposa, é amiga, além de profissional. Você podia contar um pouquinho das origens da Melissa? Isso, a Melissa é casada já há 18 anos, tenho 3 filhos, tenho um de 15, um de 10 e um de 8, 3 rapazes. E trabalho, né? Eu me formei em 2002 em psicologia. Em 2003 eu já abri a empresa, né? Abri a SB Consultoria e já estamos aí fazendo 20 anos de empresa aberta. Né? É mineira? Sou mineira, sou de Unai mesmo, né? Nasci em Unai, saí de Unai só para estudar, para me formar, fazer toda a minha graduação e retornei para Unai. Um pouco pela ligação que eu tenho com a cidade e boa parte por causa do marido, né? Que já era namorado na época. De lá também. Isso, ele é do Sul, mas já morava em Unai, já estava lá, já tinha todas as raízes lá. E aí nós retornamos para Unai. Sua infância, adolescência, esses primeiros experiências que você teve alguma ligação com o campo? Você foi sempre urbana? Muita ligação com o campo. Eu sempre falo que eu sou apaixonada com o campo, por quê? Porque meu pai sempre teve fazenda. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, meu pai sempre teve ali a terra, né? Ele sempre mexeu muito com gado de leite.
Então, todo fim de semana, saía sexta da escola, ia para a fazenda, tomava leite no pé da vaca, né? Meu avô, pai do meu pai, morou com a gente muitos anos, então ele levava a gente para o curral, meu pai levava, sempre andei a cavalo, sempre curti muito essa vida, subi em árvore, né? E eu tenho dois irmãos, né? Um mais velho e uma mais nova, então era sempre uma farra, porque ou estava nós três ou estava um monte de amigos, né? Minha mãe sempre foi muito acolhedora, então chegava fim de semana, cada um levava um amigo, cada um levava alguém e era diversão pura na fazenda, até chegar à adolescência, que é o momento que a gente sofre para ir para a fazenda. Mas já serve para alguma mão de obra, né? Sim, já serve para mão de obra e não quer deixar a cidade, né? Mas sempre fui muito envolvida com o campo, muito envolvida com essa área. E aí o marido também, a família toda é da área rural, da área agrícola, então é uma paixão. E ver, né, o Brasil, o que é todo esse desenvolvimento da agricultura, toda essa condição de atuação da agricultura, todo esse crescimento. Naí é uma cidade muito agrícola, então a gente vive essa realidade no nosso dia a dia. Hoje eu digo com toda tranquilidade que a maior parte dos meus clientes são da área rural. Na área rural. Então foi bem aproveitado esse seu período, né? Sim. Você sempre teve esse envolvimento grande com pessoas? Você comentou que a casa era sempre cheia, tinha muito família, amigos. Você sempre teve grande envolvimento com pessoas? Sim. Quando criança eu era bem tímida. Minha mãe fala que eu não gostava muito de muito contato, já escondia embaixo de cama em dia de aniversário. Ela conta alguns casos aí. E eu não sei, né, em que momento que essa chave virou, que essas mudanças vieram. Eu acredito muito que tenha sido ali, principalmente na época da faculdade, né, onde você muda sozinha, você tem toda uma outra realidade, uma outra vida, e você aprende algumas questões muito importantes. E tinha muitos amigos, mas eu sempre fui muito grandes amigos, mas poucos amigos, né? Então, a gente tinha muita convivência, mas nunca foi nada exagerado. Né? Inclusive hoje ainda é assim, né? Gosto de sair, mas eu tenho as pessoas em quem eu realmente confio, com quem eu realmente posso contar em qualquer momento. E eu falo que quando realmente tudo mudou foi quando eu resolvi que abriria a empresa, né? Porque aí foi uma época complexa, né? Eu abri a consultoria em 2003. As pessoas mal sabiam o que era RH em Unai. Então, às vezes, a gente ia visitar alguém e as pessoas falavam, mas o que você vai fazer? Como assim gestão de pessoas? Né? Eu sempre contratei porque o fulano indicou, porque aconteceu alguma coisa. E aí, nessa realidade toda, a gente aprende a se comunicar, a gente vai se desinibindo, a gente vai aprendendo a se colocar e isso vai trazendo um desenvolvimento. Né? Eu sempre falo que é a ocasião ali que faz com que a gente desenvolva, né? Quando a gente se sente mais apertado, com mais necessidade, com um propósito que realmente vale a pena, a gente desenvolve tudo aquilo que a gente quiser para que aquilo dê certo. Você mencionou 2013, né? 2003. Ah, 3. Mas mesmo assim é recente. Está falando de 20 anos. 20 anos. Quanto mudou Nossa. de todo esse processo, né? Da gestão de pessoas e tudo mais. Muito. Mas eu queria perguntar, esse grande envolvimento que você teve com pessoas, foi o que te estimulou a optar pela área de psicologia? Tem alguma relação? É até engraçada essa história da psicologia, Léo. Na realidade, eu sempre falava que ia fazer odonto. E esse meu avô, que sempre morou com a gente, ele falava que não combinava comigo, que não era para mim fazer odonto, que não tinha nada a ver. E ele sempre falou que eu tinha muito jeito para lidar com pessoas. Eu sempre gostei de ouvir, sempre fui muito calma, assim, na escuta, nas relações. Ele não falava diretamente da psicologia, até porque naquela época nem tinha essa percepção. E quando eu fui fazer as inscrições dos vestibulares, um amigo virou e falou, por que você não faz psicologia? Eu não sei, eu olho para você e vejo uma psicóloga. E aí eu comecei a fazer as inscrições e fazia tanto para odonto, que é o que ficava em mente, e fiz para psicologia em poucos lugares. E aí o resultado da psicologia saiu primeiro. E eu falei, e agora? E aí eu falei, não vou, né? Eu vou esperar os de odonto e tal. E aí meu pai e minha mãe, que sempre foram assim muito ligados a sugerir mesmo, nada de obrigar, mas a conversar, a explicar, falaram, vai, faz sua inscrição, começa. Se não gostar, depois você muda, espera os resultados da odonto e tal, se você achar que compensa,
Foi 2 dias de aula, eu falei, gente, estou no meu lugar. E aí nunca mais nem imaginei nada na área de odonto. Até então você nunca tinha tido contato? Não. Mas já tinha ouvido falar? Nunca tinha pesquisado, já sabia o que era, tinha noção, mas para te falar assim que eu já tinha pesquisado, que eu lia sobre, não, nada. Fui aprender tudo no dia a dia ali da faculdade, onde começa realmente, né, a nos interessar e a gente começa a pesquisar. E aí no 3º período, eu tive uma influência muito grande de uma professora, que é a Luciene, e a Luciene foi a primeira professora de gestão de pessoas que eu tive. E com uns 15 dias de aula, eu falei, é isso que eu vou fazer. Tenho certeza, e fiquei no pé dela. Eu falava, Lu, não vai ter jeito, eu vou precisar ir lá conhecer sua consultoria. E ela tem uma consultoria, e ela me permitiu, e coitada, acho que ela arrependeu, porque aí eu não larguei mais ela. Mas como é que faz para conseguir tomar decisões tão rápidas assim? Eu queria aprender esse segredo. Falar, é isso aqui que eu quero, tão decididamente. E isso é algo interessante. Eu já ouvi isso de outras pessoas. Eu sou muito assim, é aqui que eu vou, eu realmente sou muito decidida. Pode ser que lá na frente eu me assuste, ou desista, ou veja que não é o caminho certo. Mas quando eu falo que brilhou o olho, dificilmente eu vou negar. Por mais que dê frio na barriga. Tem dado muito certo. Se você faz odonto, imagina, não estaríamos conversando aqui hoje. Dificilmente eu ia convidar alguém de odonto, a não ser que ele atendesse só o público do agro, né? Mas tem dado muito certo, né? Tem dado muito certo. Aí eu fiz 1 ano de estágio com a Luciene, e aí a Real Expresso, né, uma empresa de ônibus, foi procurar estagiários na faculdade. E aí a faculdade indicou uns 5, 6 alunos, teve um processo seletivo. Aí eu entrei, e aí foi onde eu acabei de apaixonar. E aí fiz estágio lá, fiz estágio em outras empresas e não parei mais. Fiz estágio durante todo esse período. Do 3º período da faculdade ao 10º período, eu estava sempre em algum lugar fazendo estágio. Então, fazia os obrigatórios da faculdade e vários extracurriculares. E aí, quando faltava 6 meses para me formar, a própria Luciene, porque eu não perdi o contato... eu sempre que tinha um tempinho, eu estava lá na consultoria dela, mesmo não tendo contrato de estágio, mas eu estava sempre por lá. Ela me fez a seguinte pergunta. Ela falou, o que você pretende fazer? Eu falei, não sei. Eu pretendo voltar para a UNAI, mas não sei. Ela falou, quer ajuda para abrir uma consultoria? Eu falei, como? Aí ela, vou te ajudar a abrir a sua consultoria, porque eu tenho certeza que vai dar certo. E foi ela que me incentivou, tanto que no dia da inauguração ela foi, participou, deu palestra, nós convidamos várias pessoas, ela foi lá e participou de toda esse lançamento, digamos assim, da ela com consultoria. certeza já tinha essa leitura, né? De conseguir ver o seu perfil, de ver o seu potencial, e aí só foi e falou assim, ela só precisa de um estímulo. Só um empurrão. Um empurrãozinho e foi, né? Mas que bom. Se a gente pegar tudo isso que você falou, a Melissa mãe, amiga, profissional, estudante, como que concilia, hoje consultora, psicóloga, como é que concilia essas diversas atuações que você tem hoje? É desafiador, eu imagino. É desafiador, mas eu te falo que para conciliar tudo isso tem uma palavrinha-chave que se chama rotina. As pessoas muitas vezes têm muito medo da rotina ou até a percebem de uma forma negativa, mas a rotina ela nos permite fazer coisas que até Deus duvida. Então, tudo meu é meio que cronometrado, sabe? Eu tenho horário para tudo, eu tenho aquelas questões que eu não abro mão. Então, eu acordo 5h30 da manhã e vou deitar 10, 10h30, e nesse tempo tem que dar tempo de fazer tudo. Então, né? A academia, o cuidado com a família, o cuidado com a casa, a vida profissional, né? O cuidado com as amigas. Então, toda essa parte, o estudar... E tudo isso tem que ter sido finalizado até o fim do dia. Então, eu tenho uma companheira diária que se chama Agenda. Sem ela é impossível manter a rotina. Sem ela é impossível. E tudo meu é realmente muito anotado, muito... eu não sou uma pessoa organizada, mas eu me organizo para que tudo dê certo. Porque, como eu sei que eu não sou organizada, eu me policio muito. Então, eu faço com que tudo se encaixe ali dentro dos horários, porque... Como consultoria, a gente não está sempre no mesmo ambiente. Cada dia está em um ambiente, cada dia está num lugar. Então, tudo tem que ser muito cronometrado.
E aí eu tenho algumas questões, por exemplo, eu que levo e busco meus filhos na escola, a não ser em situações esporádicas, sou eu que levo, sou eu que busco, almoço com eles todos os dias, a não ser que esteja fora da cidade. Eu tenho alguns compromissos que eu não abro mão. O meu filho mais velho estuda de manhã, eu levanto antes de ir para a academia, eu deixo o café dele prontinho, vou na padaria dele. Então, assim, eu tenho algumas questões que me fazem muito bem e que eu não abro mão de fazer. Então, eu prefiro acordar mais cedo, deixar aquilo, sair de alma lavada, sabe? Eu brinco assim, missão cumprida. Missão cumprida, né? Fazer minhas orações, faço oração todos os dias, antes, assim que eu levanto e antes de dormir. Então, existem alguns compromissos dentro da minha rotina que me fortalecem muito para dar conta de tudo. Por que as coisas que mais funcionam são aquelas mais difíceis de serem feitas, né? Porque a gente realmente faz com empenho, né? A gente realmente se dedica. E essa questão de rotina funciona demais. Funciona. Eu já, de um tempo, eu tento adotar esse hábito para ser funcional. Eu uso o aplicativo, por ser do universo digital. Sim, funciona para mim muito o aplicativo, né? Mas eu percebo que tudo que eu coloco lá listado como uma tarefa é passível de ser feito. Aquilo que ficou só aqui... Isso. Deixo para depois, talvez eu faço. Não vi ali não fiz o checklist de marcar como pronto, então tá tudo ok, não negligenciei nada. Mas realmente funciona quando se põe na prática, né? Na realidade, só se vira rotina quando você faz um compromisso real. E esse compromisso real não pode estar na cabeça. Por quê? Porque a nossa cabeça é o nosso maior sabotador. Então, se não é prazeroso, se não é conhecido, o seu cérebro vai o tempo todo fazer com que você não faça. Quando você põe no papel, no aplicativo, para quem, né, é mais novo, na agenda de papel, para quem não é tão novo assim, você faz um compromisso, porque aquilo está escrito, aquilo está muito claro e aquilo está brilhando ali. Eita, eu preciso assumir essa responsabilidade. Então, por isso a importância. Porque para virar rotina, né, para que eu realmente cumpra essa rotina, nos primeiros dias, é claro que é difícil. Né? Eu não vou falar que é a coisa mais fácil, não é complicado. O que vai fazer com que vire um hábito e seja mais tranquilo? A repetição. Então, a partir do momento que você faz no esforço, né? O pessoal até brinca, vou na força do ódio, né, para academia, você vai na força do ódio por um tempo, você vai não querendo, você faz não querendo fazer por um tempo, daqui a pouco aquilo já virou parte do seu dia. O dia que você não faz, já faz falta, né? O dia que há uma mudança em algo que você nunca imaginou fazer, aquilo já é percebido como algo que está incomodando. Então, para a gente criar rotina, a gente precisa desse compromisso e precisa da repetição. Não é mágica, não tem, né? Muitas pessoas falam, tem gente que tem muita facilidade. Não, gente, não é fácil para ninguém. É difícil para todo mundo, pode ser quem for, né? Tem pessoas que são mais persistentes. Portanto, cria hábitos com mais facilidade. Por quê? Porque não abre mão daquilo que decidiu. Tem pessoas que vai, volta, mas aí não é que o hábito é difícil de criar. A persistência é que não está te dando condições de criar o hábito. Eu acho que isso que você mencionou, essa sensação de missão cumprida a cada dia, deve ser muito satisfatório, né? Você começa a experimentar, funcionou muito para hoje, aplico amanhã, aí funciona amanhã, até que se torne, de fato, um hábito, né? Até que você faça sem nem perceber, igual escovar dente. Você não pensa para ir lá escovar dente. Você simplesmente vai e escova seu dente. É a mesma coisa com qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, a partir do momento que aquilo é um hábito, o seu cérebro não te cobra muita energia para que aquilo seja feito. Eu brinco que meu marido que fica rindo de mim, mas na noite anterior eu tenho separado o tênis, a meia, a roupa da academia, a chaleira está cheia com a água, as coisas estão todas organizadas. Por quê? Porque aquilo para mim é como se fosse mais um compromisso. Eu sei que eu tenho que ir para a academia amanhã. Mas estar tudo pronto, eu falo, gente, é uma vergonha. Eu já deixei tudo pronto, não é possível, né? Só falta ir. Só falta levantar e vestir. Então, eu crio comigo alguns compromissos, alguns hábitos, algumas atitudes mesmo que vão me cutucar, que vão me cobrar, que vão me exigir que aquilo seja feito. Eu acho que isso fica como uma grande lição para o nosso segmento, né, do agronegócio falando, porque cada vez mais é exigido inúmeros processos, inúmeras rotinas, seja ela numa fazenda, seja ela em empresas do agronegócio, né? Então acho que isso é aplicável também a esse universo, né?
é muito aplicável. E assim, o agronegócio, ele é uma indústria a céu aberto. Então, ele é sempre uma caixinha de surpresa. Né? A gente não tem muito como controlar nada. Você está rezando para chover, dá 15 dias de sol, você está rezando para ter sol, dá uma semana de chuva, né? Chega a hora de colher, descobre que tem um bichinho ali, né? Tem uma lagarta, tem alguma coisa. Então, é sempre um monte de surpresa. Portanto, precisa de muito mais planejamento, precisa de muito mais organização, precisa de muito mais empenho. É por isso que é tão bonito, né? Ver que tem dado certo, ver o quanto o agro tem evoluído, quantas pessoas que trabalham com o agro têm evoluído, porque há pouco tempo atrás, quando se falava em fazenda, não se misturava o termo empresa. Era uma fazenda, vai tocando, vê o que é que vira, né? Hoje não, hoje as pessoas já perceberam que a fazenda, seja do que for, pecuária, né, grão, seja o que for, é uma empresa. Ela precisa de pessoas capacitadas, ela precisa de tecnologia e ela precisa de toda uma estruturação financeira, uma estruturação de processos, senão vai desandar. Foi o tempo de acordar e o que eu vou fazer hoje na roça, no campo. Hoje é tudo planejado, né? E se a gente não planeja, tem alguém planejando. E pode ser que a gente fique para trás. Né? Vou voltar lá na sua família, Melissa. Você comentou do seu filho, né? De 13 anos mais velho? 15. É esse? 15? É o que quer ser astronauta? É o que gosta dessa área, né? Tem um que gosta dessa área. Ele gosta muito de tecnologia. Tecnologia. Ele é apaixonado com tecnologia, tem muita facilidade com a parte de tecnologia. Então, assim, eu acredito que ele vai seguir aí para esses ramos tecnológicos aí. Inclusive, é uma salvação para a mãe, né? Porque a mãe é uma negação na tecnologia. Eu mencionei astronauta porque eu devo ter visto uma postagem sua homenageando ele por ter conseguido uma conquista. Isso, foi no OBA, na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Isso, ele realmente foi premiado. Né? Ele é muito, muito estudioso, assim, não vou dizer que ele é muito estudioso, mas ele tem uma facilidade de aprender muito grande, sabe? Ele tem, isso é dele mesmo, e ele gosta muito de pesquisar, de ouvir sobre coisas interessantes, importantes, tá realmente atualizado. E essas provas hoje cobram muito, né, essa parte, então ele já foi uns 3 anos seguidos aí, muito bem nessa prova. O pai tá estimulando algum para o agronegócio? Alguém tem que ficar no ramo. Ele tenta, ele, né, mapeia ali. Eu acredito que a gente até fala sobre isso em casa, porque o mais novo, o Arthur, ele tem um perfil que a gente acredita que vá. Não dá para saber ainda, mas ele gosta mais. Os outros 2, eles são mais tecnológicos, eles são mais de planejar, e aí a gente fala, um vai para o campo e os outros 2 vão para a parte tecnológica e planejamento financeiro, organização e estruturação. Então, assim, daria uma equipe muito positiva para se tocar uma fazenda. Hoje, né? E a gente está falando de agro, mas não tem um universo paralelo. Não. Todos os segmentos, principalmente a área de tecnologia, cada vez mais inserida, né? Então, essa é uma realidade que a gente vê no dia a dia, né? Mas, se a gente pegar todas essas atuações suas, algo que eu percebi, mesmo tendo contato somente profissional contigo, é que você preza muito pelo ambiente familiar. Né? Como que encontra esse equilíbrio entre o lado profissional e o familiar, dentro dessa rotina toda? Tenho certeza que muito disso eu aprendi com os meus pais. Porque, assim, a minha mãe viveu em função da família a vida toda. Então, ela cuidou dos filhos do nascimento até hoje, porque ela é aquela mãezona. Então, ela derrama amor, ela é toda preocupação e ela é muito presente. E o meu pai, ele sempre foi aquele pai de nos exigir responsabilidades. Então, ele sempre foi muito pontual e ele sempre exigiu que a gente se organizasse para ser. Tudo na minha casa sempre teve horário. Então, existiam alguns pactos de funcionamento que nos permitia esse aprendizado. Então, por um lado, a gente tinha muita organização, muita cobrança, nós nunca fomos uma família assim rica, que tivesse as coisas sobrando, então ele trabalhava muito para que desse para nós essa condição de estudar, de buscar, de aprender, e ele cobrava que isso acontecesse. E ele tinha um grande dom, eu falo, que ele conseguia fazer isso que a gente conversou agora há pouco. Ele conseguia chegar em casa e virar a chave do estava trabalhando e agora estou em casa. Então, assim, a gente nunca ouviu ele reclamar de trabalho, a gente nunca ouviu ele
falar. Às vezes ele chegava e falava, vou ficar mais quieto, a gente já sabia, mas ele não descontava em ninguém, ele não chegava alterado. E sempre foi uma família muito unida, ele sempre gostou, né, de sentar num bar, de levar a gente, de conversar, de ir para a fazenda, de jogar um truco. Então, isso tudo foi criando uma sintonia muito positiva que, para nós, família vai estar sempre em primeiro lugar. Por quê? Porque foi isso que eles nos ensinaram. Então, independente do que aconteça, é aqui que a gente vai buscar força, é aqui que a gente vai buscar o companheirismo, a relação, é aqui... volta aqui que tudo dá certo, né? Algo tá dando errado, volta aqui que a gente resolve. Então, o apoio é muito grande. Então, até hoje, assim, meu pai e minha mãe criou os 3, nós saímos, estudamos, hoje estamos todos em Unai, de volta e com muito contato. Então, a gente está sempre junto, né? Mora bem perto e nossa força diária está ali. Todos os dias. É um diferencial para encarar o que está de fora. E aí, criando isso desde pequeno, não tem como dar errado, né? Quando você forma a sua família, você quer passar aquilo também. Você quer que seus filhos cresçam entendendo que sem família não existe mais nada. O nosso ponto de partida para qualquer coisa, o ambiente que vai nos tornar gente, é a família. Então, trabalhar é muito importante, estudar é muito importante, mas tudo isso precisa começar e precisa terminar tendo um porto seguro, que é a família. Então, é possível alcançar esse equilíbrio, né? É possível. Eu, pensando aqui, isolando só os profissionais do agronegócio, que hoje são diversas atuações, né? Eles têm cada vez mais uma exigência de uma rotina de desenvolvimento, de capacitação, de atendimento, né, que é uma evidência sempre, né, atendimento a clientes. Imagino que para eles, nesse universo, encontrar esse equilíbrio seja algo tão desafiador. Talvez por isso que esse assunto da gestão de pessoas foi inserido no universo do agronegócio, por essa necessidade. Sim, principalmente, Léo, porque muitas pessoas do agronegócio começaram a adoecer. Pela correria, pela rotina que suga, né, pela preocupação exacerbada, porque você realmente, né, não tem como. Você nunca tem controle daquilo que vai acontecer. Né? Então, eles realmente se estressam mais, tem uma preocupação a mais do que muitos outros. E eles começaram a perceber. E hoje eles já buscam mais essa qualidade de vida, né? Que, na realidade, é o que a gente mais briga dentro de qualquer ambiente corporativo. As pessoas, para realmente atuarem de forma positiva, elas não têm que se matar de trabalhar. Elas têm que estar bem o suficiente para trabalhar em 8 horas e produzir aquilo que ela precisa produzir. Ninguém tem que trabalhar 15, 16, 20 horas para ser produtivo, né? De forma alguma. Então, se a gente consegue em 8 horas realmente ter foco, ter organização, ter agenda e ter rotina, a gente consegue produzir com qualidade e nos outros momentos descansar, cuidar de si, ter contato com a família, né? Praticar uma atividade física, ter um lazer. Então, tudo isso é que vai nos permitir que amanhã a gente consiga ser tão produtivo quanto. E hoje o que a gente tem como provado, né, cientificamente comprovado, é que a falta de qualidade de vida traz o adoecimento. Então, a falta de autocuidado, a falta de realmente fazer além do trabalho, ter uma vida além da vida profissional, ela vai nos destruindo. Então, se a gente tem isso, a gente consegue um desenvolvimento muito positivo. E é um exemplo que a gente vê muito em produtores, né? Eu tive a oportunidade de ver muito, porque o que eles relatam aqui não tem final de semana, não tem feriado, período de safra é aquela loucura toda. Então, realmente, se ele não conseguir, de alguma forma, virar a chave nos momentos em que ele pode, né, não vai ter qualidade. E isso vai impactar o trabalho, né? Como impacta as empresas também, né? Os profissionais carregarem tudo isso para dentro, né? O que te atraiu, porque assim, eu estou conversando com uma psicóloga, e eu imagino que essa conversa com uma psicóloga poderia ser de qualquer outra área e segmento, né? O porquê que você escolheu o agronegócio? Eu tenho vários clientes que não são especificamente do agro, mas a maior parte dos meus clientes hoje são do agro. E como eu sempre vivenciei o agro e gosto muito, né? Eu falo que o contato com a natureza, o contato com o céu aberto, né? Ele nos dá outra energia.
Então, não teve como fugir dessa área, não. A gente acaba sendo buscada mesmo por essa área. E como o agronegócio vem evoluindo muito, as empresas do agro têm buscado muitos recursos. Eles realmente estão sedentos por desenvolver pessoas, eles perceberam que precisa de gente capacitada, perceberam que o que faz com que a empresa permaneça e se desenvolva é gente. E isso fez com que eles se despertassem realmente para essa área. E a região também, né? Unaí, toda a região daqui, é o que movimenta, né? Muito agrícola. Que muito se desenvolveu, acredito, já de um tempo grande para até hoje, né? Se desenvolveu como referência, inclusive aqui na região. Então, acho que o segmento, como você mencionou, exigiu isso, né? A gente precisa abraçar outras áreas para conseguir continuar desenvolvendo, que é um desafio do agronegócio, né? Continuar sempre em constante desenvolvimento, né? Você percebeu que as dores que esses produtores tinham lá, elas poderiam ser sanadas pela gestão de pessoas? Uma boa parte, sim. Não é puxando a sardinha para o meu lado, né? Mas a empresa pode ter a melhor estrutura, os melhores equipamentos, o melhor maquinário, né? Pode ter dinheiro em caixa, se não tiver gente, tudo aquilo foi desperdiçado. Então, o que as empresas têm começado a perceber hoje é isso, né? É que se eu não tenho pessoas capacitadas, se eu não tenho ao meu lado pessoas que realmente se engajam no meu negócio, que vivem a missão da minha empresa, que acreditam naquilo que eu acredito, todo o restante acaba sendo desnecessário. Então, com isso, a gestão de pessoas tem desenvolvido muito. Como eu te falei, em 2003... as pessoas falavam, para que isso? Gestão de pessoas, eu pego alguém ali, né? A pessoa está aqui comigo há anos, porque a lealdade era muito comum naquela época. As pessoas entravam numa empresa e não saíam, até porque tinha medo, tinha receio, o que vai acontecer. Então, era uma outra forma de pensar. Hoje, as pessoas saem com uma facilidade gigante. Por quê? Porque se eu não estou feliz aqui, se eu não estou realizado aqui, se eu não vejo futuro aqui, eu vou buscar em outro lugar. Mas lá atrás, quando você começou a consultoria, você nem imaginava atender público do agronegócio? Ou já imaginava? Quando eu abri, eu atendia muito mais clínicas, hospitais, dentistas. Eu trabalhei muito com capacitação para atendimento, né? Contratação de pessoas que pudessem fazer um bom atendimento, fazer todo aquele trabalho da pessoa se perceber e conseguir ter empatia para o atendimento, ter o olhar para aquele cliente, perceber a necessidade do outro. Então, era um trabalho que era muito feito. E aí, com a questão de CIPAT, eu comecei a ir para as fazendas da palestra em CIPAT. Foi onde toda essa relação começou a aparecer. O Unaí tem muita cooperativa, e aí as próprias cooperativas começaram a buscar isso. Eu comecei a atender algumas, todas elas são muito ligadas ao mundo agro. E aí... É isso que eu ia te perguntar, quando que você começou a ser demandada por esse segmento do agronegócio? Eu imagino que seja bem mais recente. Não foi tão recente, se a gente for pensar na questão das cooperativas. Por exemplo, a Capu, que é uma grande cooperativa em Unaí, eu trabalho com eles. A primeira palestra que eu dei na Capu foi em 2005, que foi no mesmo período que eu comecei a dar aula na faculdade lá. Então, um aluno comentou, eu fui dar uma palestra numa CIPAT lá, e de lá para cá a gente sempre tem uma relação próxima. Então, já era empresa que já estava pensando um pouco à frente das demais. Isso, e começou com a questão de CIPAT, né? E aí foi se abrindo o leque para outras realidades. Dava muita palestra em fazenda, na questão da obrigatoriedade da CIPAT, mas eles percebiam que aquilo valia a pena. E aí começavam a buscar alguns outros trabalhos, algumas outras, né, realidades. Então, eu falo que de 2006, 2007, já tinha muita coisa do agro buscando esse desenvolvimento de pessoas, com uma outra percepção, com uma outra formatação, mas já tinha. Existem particularidades que são só desse segmento? Você, como atua em vários, você consegue falar, isso aqui só acontece no agronegócio, só no segmento do agro. Tem particularidades? Tem algumas particularidades, porque eu acredito que uma questão que tem acontecido muito no agro é essa sede pela tecnologia.
né? Eu acredito que hoje o agro está muito mais envolvido na questão da tecnologia, do desenvolvimento, do aprimoramento, do que várias empresas. É o que a gente percebe muito em Unai, ali na região. Como o agro teve uma expansão e teve toda uma cobrança, até questão de necessidade de se organizar para prestar contas, né? Porque isso não era tão real antes, né? Se prestava uma conta ali, mais ou menos, digamos assim, mas não era algo com o nível de cobrança, de organização e de estruturação que se tem hoje. E com isso eles perceberam que eles precisavam estar à frente, que eles precisavam mudar. E com a chegada principalmente dos filhos assumindo essa estrutura dos pais, que tinham um pouco mais de dificuldade para entender isso, aí foi uma avalanche, né? Aí eles realmente se entregaram àquela realidade e hoje a gente vê isso, eles têm muita vontade de fazer, de desenvolver, então é uma área que reconhece e que dá um valor que é de brilhar o olho. Eles têm realmente orgulho de ser do agro, eles realmente têm paixão por aquilo. Não é como, eu trabalho na empresa tal, ou eu sou dono da empresa tal. Aquilo parece que está no sangue, parece que vem de família, vem de uma estruturação, mexe com o emocional, mexe com o psicológico, e eles realmente vivem aquilo 24 horas. Ainda mais porque o universo do agronegócio começou a abraçar profissionais de diversas áreas, né? Eu sempre menciono isso, que hoje qualquer profissional de qualquer área cabe dentro do processo, né, da operação do agronegócio, né? Sim. E eu acho que isso tende a só continuar e ampliar, né? Mas foi nesse momento em que o segmento começou a demandar essa área de gestão de pessoas, que as atenções, de certa forma, foram voltadas para gestores, porque aí, se o segredo é gerir pessoas, então os gestores passam a ser a chave do negócio. Sim. Foi nesse momento que hoje os gestores têm esse papel de foco. Sim. Sabe quando que eu percebi que eu precisava começar a estudar mais e me capacitar mais na questão das lideranças? Fazendo entrevista de seleção. O tempo todo, né, a gente sempre questiona por que está saindo dessa empresa, o que te deixava mais satisfeito lá, o que não te satisfazia. E era tanta gente falando de chefe, falando de, meu gerente isso, porque meu líder, eles falam normalmente gerente, né, meu chefe, é muito difícil, não tem oportunidade de crescer, tem vaga, busca em outro lugar. E eu falava, gente, mas não é possível, né, não tem lógica. Saí por causa do meu chefe. É uma coisa, E com isso eu fui, né, comecei a pesquisar, a estudar, a buscar cursos, aprimorar e me apaixonei por capacitar líderes. Por quê? Porque são eles que vão poder fazer a diferença na vida das pessoas, né? Liderar não é só liderar numa empresa. A partir do momento que você faz um curso de liderança, que você consegue entender o que é liderar, né, a capacidade de influenciar o outro, de levar o outro a ser melhor do que ele é, a realmente ir além daquilo que muitas vezes nem ele imagina, né? Então, é uma capacidade maravilhosa. Então, é apaixonante. Hoje eu trabalho muito com desenvolvimento de líderes e sou apaixonada por ver os resultados, entendeu? Às vezes começar um processo de capacitação e depois receber um feedback, ver que alguém realmente conseguiu colocar aquilo tudo em prática, ver as pessoas trabalhando melhor com aquele líder, né? Então, isso é extremamente prazeroso. E foi assim que eu cheguei nessa parte. Foi ouvindo as pessoas falarem mal dos chefes. Eu falei, gente, não tem lógica, tanto chefe ruim assim. Será que o erro está realmente ali, né? Você falou assim, o erro está lá. Também deve ter, os dois lados terem razão, né? Sim, mas era tanta gente que você começa a falar, não tem lógica, algo está errado. E é uma realidade, né? Então, quem que vai te fazer desejar estar ali? É quem tem uma ligação direta com você. Quem até que pelo exemplo, né? Principalmente pelo exemplo. Isso é algo assim muito visível, porque tem líderes, tem chefes que falam muito bem, tem uma oratória, uma capacidade de transmitir uma informação maravilhosa, mas a prática dele é tão ruim, né? E a gente não aprende, a gente não desenvolve, a gente não melhora ninguém pelo que a gente fala, mas pelo que o outro observa, é por comportamento, né? Então, isso ficava pior ainda, porque as pessoas falavam, porque às vezes era até gente que eu conhecia, eu falava, gente, não tem lógica. E aí a gente começa a perguntar, aí falava, não, é porque promete, não cumpre, né? Fala alguma coisa, de repente não assume a responsabilidade daquilo,
tem uma atuação que não combina nada com a fala, com a forma como prega. E isso gera uma percepção muito negativa nas pessoas. Aquele ditado, né? O discurso comove, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Né? E arrasta. Então, vou fazer meu segundo momento de consultoria aqui, particular, depois eu assisto de novo e anoto tudo, né? Então quer dizer que nem todo gestor é um líder. Não. Qual que é a diferença dos dois papéis? Eu sempre falo o seguinte, Léo. Gerenciar, a gente gerencia resultado, a gente gerencia processo, a gente gerencia algo concreto. Liderar, a gente lidera pessoas. É totalmente diferente. E o nosso grande problema hoje é que a gente tem muito gerente achando que é líder. Entendeu? E eles acham que as pessoas são como essa mesa, que se eu quiser eu arrasto ela para lá, eu arrasto ela para cá e ela vai ficar. Ela é só um objeto. E mexer com gente, entender pessoas, lidar com pessoas é outro mundo. Não existe a obediência, né, no processo de Você precisa liderar. despertar no outro a vontade de fazer aquilo. Isso é liderar. A pessoa não faz por obrigação. Ela não faz simplesmente porque me mandaram fazer. Ela faz com prazer, porque ela confia em você, porque ela sabe que você merece, porque ela sabe que o que você está falando tem relação com o que você faria se fosse você que iria fazer, com a forma como você atua. E quando você vê, os seus liderados estão atuando do mesmo jeito que você. Por quê? Porque o comportamento se imita. Então, os bons líderes, eles vão criando seguidores sem nem perceber. Quando vê, as pessoas estão, gente, olha, né? Nem eu faria tão bem. Por quê? Porque aprendeu e melhorou aquilo que eu tive condição de ensinar, de transmitir como informação, como conhecimento, a partir das minhas atitudes. Um bom líder, ele deve gerar expectativa nos seus liderados, no sentido de, poxa, eu preciso plantar nele uma motivação para que ele me surpreenda ou que ele dê um resultado além do que eu de fato exigi. Desde que essa expectativa possa ser alcançada, isso é importantíssimo. A grande questão é, se eu crio uma expectativa que não existe como realizar, não crie. Porque você vai despertar no outro o desejo por aquilo e a ação por aquilo. Então, criar expectativas reais, ter metas claras, específicas, né, as pessoas saberem qual caminho trilhar para chegar ali, isso é muito bom. Agora, a fala pela fala, vou falar porque aí a pessoa vem, a gente vê muito isso em processo seletivo. Às vezes a pessoa, não, vamos mascarar algumas coisas, e aí, se você criou uma expectativa, você gerou no outro uma busca por uma realidade. Se aquela realidade não aparece, você tem um funcionário insatisfeito. Vem a frustração. Vem a frustração. Então a gente está falando de emoções. Não existe pessoa sem emoção. E se a gente não souber lidar com isso, com a nossa primeiro, para a gente conseguir lidar com a do outro, não existe relação positiva. E aí é onde é a sua área de domínio, por assim dizer. Pelo menos é aquela que eu tive mais contato, né? Te ouvindo e te acompanhando. Quando gestão de emoções se tornou uma realidade em qualquer segmento seja, porque hoje está presente em todos, né? Particularmente no agronegócio, imagino que seja mais recente até. Sim. Hoje a gente foca muito em mostrar para os líderes a importância deles saberem gerir essas emoções. E muitas vezes as pessoas têm a impressão, Léo, de que lidar com emoção é não sentir emoção. E aí é que está o grande erro. Então, assim, não significa que eu não vou ficar com raiva, que eu não vou ficar triste, que eu não vou ficar chateado, que eu não vou ter vontade de matar um. Vai! Até porque é inevitável, né? É inevitável. Né? Tudo você vai sentir como sempre sentiu. A grande diferença é como que você vai aprender a lidar com aquilo. Então, você aprende a respirar, você aprende a pensar fora da caixinha, né? Você aprende a não agir na emoção, a racionalizar essas emoções, a pensar. Sabe aquela coisa assim, alguém chega muito nervoso e você fala, você consegue mostrar para a pessoa que não tem necessidade daquilo tudo? É você aprender a fazer isso sozinho. Opa, peraí, acho que eu estou exagerando. Não é desse tamanho. Porque quando a gente olha o nosso problema, ele parece ser muito grande. Ele parece ser assim, o fim do mundo, não dá para resolver, só acontece comigo. E é isso que a gente precisa entender. Lidar com emoção é, primeiro, se conhecer. Quais são as emoções, né? Como que eu lido com isso, quais são minhas facilidades, quais são minhas dificuldades, o que mais me tira
do centro, para que eu possa, na hora que aquilo começa a esquentar, eu consigo segurar. Eu consigo ou sair do ambiente, ou, né? E aí vem várias técnicas aí, várias formas de atuar para que a gente consiga realmente lidar com essa emoção de uma forma profissional, de uma forma que a gente não deixe que ela saia tão fácil assim. Como que um gestor, líder, eles passa por esse processo de se conhecer? Hoje existem ferramentas para isso? É sozinho? Pode contar com ajuda? O melhor é que se conte com ajuda. Por quê? Porque é mais rápido, né? Tem uma parte sozinha pesada, porque ele vai buscar e ele vai precisar digerir. O processo de digestão ele vai ter que fazer sozinho. E ele é doloroso, não é um processo de digestão que se faz tão rápido. Por quê? Porque quando a gente se conhece, Léo, a gente entra em contato com muita coisa boa, mas a gente também entra em contato com muita coisa que a gente não gostaria. E aí a gente fala, gente, por isso que não dava certo. Era melhor ter deixado quieto, né? Se bem que não, até né? Isso, mexer né? Pra melhorar. Não, mas às vezes a gente ouve isso, não sei nem pra que eu fui mexer, agora descobri que tem essa dificuldade. E aí a grande riqueza. Porque conhecer as habilidades é prazeroso, mas não vai te levar a lugar nenhum. O que vai te fazer continuar desenvolvendo? Conhecer os seus pontos que precisam ser melhorados. Porque são eles que estão te segurando. São eles que estão te impedindo de seguir. Porque se você chegou até aqui, é porque você tem X habilidades, X conhecimentos, X condições que você desenvolveu para chegar até aqui. Daqui para frente você precisa de outros. Essas que te trouxeram até aqui não vão continuar trilhando o seu caminho. Então, elas vão te acompanhar, mas outras vão ter que vir. E é aí que mora o perigo, porque se eu não quero me conhecer, se eu não quero me desenvolver, é o mesmo que eu falar, vou ficar aqui e não vou mudar mais nada. Então, é inevitável que um bom líder, que alguém que realmente queira se desenvolver, queira crescer, se conheça, sinta todas essas dores das dificuldades, né? Como eu brinquei aqui, eu sou desorganizada, mas eu sei disso. Então, eu me cobro organizar. Eu me cobro, para uma pessoa organizada, é instintivo fazer as coisas com organização, com praticidade. Para mim, que não sou organizada, não é instintivo, não é fácil. Você tem que não encontrar uma forma que funcione para ser funcional, né? Eu tenho, inclusive, que lembrar todo dia que eu sou desorganizada. Para lutar contra. Para que eu lute contra. Então, são algumas dores que às vezes a gente quer fingir que não tem, a gente quer fingir que não é assim, e muitas vezes isso complica mais ainda, porque a gente começa a projetar no outro. Então, a gente começa a ver no outro e aquilo passa a nos incomodar. Mas não porque o outro tem, mas porque eu também tenho e não gostaria de ter. Então, a partir do momento que a gente se conhece, e uma forma muito positiva de buscar esse autoconhecimento hoje são os assessments, né? Então, hoje nós temos várias ferramentas de mapeamento de perfil comportamental, né? Várias formas da gente buscar isso de forma muito clara, muito concreta, onde a gente passa a se conhecer, onde a gente vê quais são as nossas maiores habilidades, onde que a gente tem mais facilidade, por que a gente age daquele jeito, né? Por que de repente eu respondo tão rápido e o outro leva mais tempo, pensa, analisa, e às vezes eu falo assim, nossa, gostaria tanto de ser centrada igual o Léo. Não vou ser nunca. Não adianta eu, Melissa, que sou mais impulsiva, mais acelerada, queira ser um Léo um dia, que passa tranquilidade, que consegue, né, uma estrutura, uma forma de funcionamento que é um sonho. Mas... E ao mesmo tempo, o Léo tá querendo ser, porque eu não tenho essa disciplina, essa rotina. Então, todo mundo tem uma área a ser trabalhada, todos né? nós. Por isso que não existe bom ou ruim. Existe o quê? Eu conheço e eu sei o que eu pretendo desenvolver. A partir disso, eu começo a buscar formas de desenvolver isso, atuações que me permitem desenvolver isso e, principalmente, compromissos que eu permaneça me policiando em relação a isso. Porque não é porque eu fiz um curso de organização do tempo, a partir de hoje eu sou a pessoa mais organizada. Não, não sou. Você tem a teoria. Eu tenho a teoria. Se isso não for praticado, se isso não for vivenciado, se isso não passar a fazer parte do meu dia a dia, em 2 meses foi tudo por água abaixo. Nem teoria mais é. É um certificado. Essa é a maior dificuldade de gestores hoje? A maior dificuldade dos gestores hoje, e que eu mais brigo com eles, inclusive, é a dificuldade em abrir mão do operacional
abrir mão do trabalho em si e ter tempo para cuidar de gente. Eles se envolvem demais no dia a dia, eles se envolvem demais em processos, eles se envolvem demais em atividades e eles não olham a equipe. Vou te perguntar então, Melissa, quais conselhos você daria para esses gestores? Você que convive com muitos gestores no dia a dia, quais conselhos você daria? Eu digo que hoje, com toda tranquilidade, eu daria 3 conselhos. O primeiro deles é cuide-se. Não esqueça que você é um ser humano, que você é uma pessoa e que o ser humano ele tem áreas diferentes da vida. Então, eu preciso focar no meu espiritual, no meu mental e no meu corporal. Qualquer um desses 3 que não esteja estruturado, eu vou começar a ter problema. Então, o primeiro passo não tem ligação nenhuma com o lado profissional. Não, porque depois que eu tiver toda essa estrutura é que eu vou chegar de forma completa no meu profissional. Se eu não tiver isso estruturado, o meu profissional vai sempre ser pesado, vai sempre ser sofrido. Por quê? Porque eu não tenho um cuidado com o meu corpo, né? Então eu não pratico uma atividade física, eu não tenho horário para me alimentar, eu não durmo bem, né? Eu não faço uma alimentação saudável. E eu não estou falando de restrição, de não posso comer nada, não. Estou falando de alimentação saudável mesmo, de você ter horário, de você comer comida de gente mesmo, arroz, feijão, carne, salada, fruta, né? É o que a gente viveu, né? A humanidade se construiu comendo isso, então nós precisamos entender que o nosso organismo precisa desses cuidados. Só que não é só isso, porque aí tem gente que foca só nisso, né? Então eu vou cuidar de mim. Tem gente que, para conseguir esse crescimento, desenvolvimento profissional, acaba abandonando. Não, eu tenho que abandonar as outras coisas. Isso. Eu não posso me relacionar com amigos, não posso, às vezes, ter um relacionamento que vai prejudicar o meu trabalho. Então, também não é abandonar tudo para... Não é cuidar de uma coisa e abandonar todo o restante. Então, eu preciso do espiritual, eu preciso ter a minha fé, independente de religião, independente de qualquer coisa, eu preciso ter a minha fé, eu preciso ter onde buscar força, onde buscar energia, eu preciso entrar em sintonia com isso todos os dias. Eu preciso ter essa relação, porque isso é muito positivo. Eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar das minhas emoções, eu preciso me conhecer, eu preciso ter uma relação positiva comigo mesmo. Entendo. O que é uma relação positiva comigo mesmo? É um respeito. É entender que eu tenho coisas muito positivas e que eu tenho outras que eu não gostaria de ter, mas que eu tenho. Então, eu vou aprender a lidar com elas. Né? E toda a parte corporal. Então, quando eu tenho essas 3 estruturadas, eu consigo uma família mais estruturada, um trabalho mais estruturado, uma vida mais estruturada. Tá? Então, essa é a primeira sugestão. Olhar para si e saber o que você está fazendo com você e quanto tempo você vai durar fazendo o que você está fazendo hoje. Negligenciando esses cuidados, né? Porque dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco você está doente, daqui a pouco seu corpo não aguenta, você está emocionalmente desestruturado. Então, é a primeira necessidade, cuide-se. Segunda necessidade, aprenda a delegar. Aprenda a abrir mão de algumas coisas que não precisa mais ser você que faça. Você tem uma equipe que deseja se sentir útil. E eles só se sentirão úteis quando você tiver confiança de permitir que eles façam. Então, quando eu delego, eu fortaleço a minha equipe e sobra tempo para que eu faça a liderança. Então, esse é o segundo ponto. Delegue, aprenda a passar responsabilidades, aprenda a ensinar o outro, aprenda a desenvolver pessoas. Tá? E o terceiro ponto é ouça a sua equipe. Converse com ela, dê feedback, mantenha-se próximo das pessoas, porque não existe líder sem gente. Então, você precisa ouvir. Né? Eu sempre falo, seu colaborador veio te procurar. A gente vê, às vezes, o colaborador senta na sua frente, você está no celular, no computador e fingindo que está ouvindo ele. Não dá. Então, o que é liderar? É estar com alguém. Estar realmente com alguém. Ouvir, acompanhar, desenvolver, sugerir. Né? Então, essa relação é imprescindível. Então, hoje, o que eu diria, né, para os líderes seria nesse caminho aí. Cuide-se, aprenda a delegar e aprenda a ouvir sua equipe. Porque senão, se o gestor não cumprir esses papéis, ele ocasiona 2 problemas. Muitos outros, mas 2 em destaque. Ele não executa o papel dele. Isso.
E ele também não vai conseguir executar os dos outros, né? Não. Vai se sobrecarregar. E reclamar, né? Nossa, porque eu estou sobrecarregada, não tem tempo para nada, ajuda. Ninguém me ajuda. Por que será, né? Talvez você não está sabendo pedir essa ajuda, passar responsabilidade, dividir obrigações. Então, eu sempre gosto de lembrar que existe uma grande diferença entre ser produtivo e ser ocupado. E por muitos anos, o ser ocupado era bonito. Não tem tempo para nada. Nossa, eu chego em casa às 10 horas, ainda tenho um monte de coisa para fazer, ainda levo trabalho para casa. Isso parecia que provava que você era um ótimo profissional. Hoje a gente sabe que essa pessoa ela só é ocupada. E ela tem que consertar várias coisas na vida dela para que ela realmente consiga produzir. Por quê? Porque está fazendo um monte de coisa que não deveria mais estar fazendo. E está se sobrecarregando, cansando, estressando, derramando estresse nos outros, passando isso adiante e adoecendo ele, a família e os liderados. Eu imagino isso no papel do produtor rural, porque eu imagino que eles são acostumados a fazer, a executar. Não, eu sempre comecei a fazer minhas lavouras por conta própria, eu mesmo que guiava o trator, eu mesmo que plantava, colhia, operava tudo. E agora eles são desafiados pela necessidade de aumento de produção a delegar, a ter operadores, a ter gerentes. Então, imagino o papel deles de falar assim, poxa, eu preciso deixar que os outros façam. Eu não vou dar conta de produzir tudo sozinho, né? Acho que o produtor, não sei se você teve experiência de identificar isso no produtor. Sim. Essa dificuldade, talvez, de delegar também, porque as fazendas hoje são grandes empresas, né? E muitos começaram pequeno, eles mesmos fazendo, as famílias, né, acompanhando. Então, os filhos ajudavam, a esposa ajudava. E tinha uma safra no ano, né, Léo? Hoje o ano inteiro é uma safra. Você está colhendo e está plantando, né? Você tá, a hora que não está nem colhendo nem plantando, você está pulverizando, você está. Então, não tem como. Então, independente do tamanho da propriedade, precisa de suporte, precisa de gente. E aí é entender o quê? Que ele vai continuar gerando aquele valor, que aquilo continua sendo dele, mas que ele precisa ter agora pessoas que sirvam de suporte para ele. Então, quando ele confia naquela pessoa, quando ele dá a capacidade, o desenvolvimento, a instrução, e ele ensina aquela pessoa a ter condição de fazer como ele gostaria que seja feito, ele pode sim começar a abrir mão de algumas questões, o que não significa que ele não vai estar lá. Então, ele vai acompanhar, ele vai, né, que é muito do papel do próprio líder, porque muitos acreditam que, então, mas aí eu passei e eu fico onde? Você fica na posição de observar, melhorar, desenvolver, porque muitas empresas não crescem, não desenvolvem, justamente porque o líder não tem tempo de pensar. Ele está tão fadado na execução, ele está tão preso naquilo ali, que ele não consegue enxergar o que está acontecendo do lado. Não se desenvolve e não desenvolve os outros. Justamente. Então, é uma necessidade, né? O produtor rural, ele viveu aquilo, ele vive aquilo, e aquilo faz realmente parte do dia a dia dele. Mas ele tem que entender que vai continuar fazendo, mas que ele hoje precisa de uma posição mais estratégica, como em qualquer outro ambiente. Você acha que os produtores e os demais profissionais do agronegócio estão abertos? Eles estão com um nível de aceitação disso elevado ou ainda tem muita resistência? Ainda tem muita resistência, mas já melhorou muito. Eles já perceberam que ou começam a desenvolver, ou começam a ter pessoas de confiança, ou começam a realmente traçar esse caminho, ou eles não suportam mais, eles não conseguem. Ainda mais uma área que não tem horário, que não tem dia da semana, que não tem folga, né? Não tem como você falar para a vaca, né? Hoje eu não vou tirar leite porque eu estou cansado, né? Não tem como você falar para a lagarta, para de comer porque eu vou viajar com a família. Então, é uma necessidade que a gente tenha em volta desses profissionais pessoas de confiança e que eles passem a olhar como uma visão estratégica e uma visão menos operacional. Eu vou te falar uma sensação minha e você me corrija se eu estiver errado. Essa área de psicologia, gestão de pessoas, me parece que ela é muito... As mulheres têm muito mais penetração nesse assunto, sim, profundidade nesse assunto, né? De fato, as mulheres hoje são autoridades nesse assunto de gestão de pessoas? É uma área que chama muito as mulheres, né? Sempre chamou muito as mulheres, inclusive havia até um certo preconceito, né? Quando era um homem, quando entrava.
Hoje já tem um número grande de homens entrando nessa seara aí e se dando muito bem. Por quê? Porque a gente precisa de uma visão também diferente, é uma complementariedade, né? Então, a gente precisa ter essa noção de que o papel do homem dentro da psicologia, ele traz para a gente uma visão totalmente diferente, mas ainda é uma seara muito feminina, né? Se eu for pensar, apesar de ter sido há 20 anos atrás, na minha turma tinha 27 mulheres e um homem. Um homem. Você enfrentou resistências no começo por esse fato? As maiores resistências que eu enfrentei não foi por ser mulher, foi pela idade. Às vezes abria um treinamento, alguma questão assim, eu chegava para uma palestra e as pessoas falavam, mas é ela? Essa jovem vai me ensinar o quê? Nem viveu, hein? Nem assim, né? Nossa, mas eu estava esperando alguém mais velho. Isso eu já ouvi várias vezes, sabe? Mas também nunca me incomodou, não. Sou eu mesmo, vamos, né? Vamos fazer nossa parte, nosso papel, que a gente está aqui para isso. Mas por ser mulher, talvez até pela questão da área, né? Nunca foi um empecilho, nunca passei por nenhuma dificuldade específica por ser mulher, não. A mulher, ela tem diversos papéis, né? Você mesmo mencionou o seu papel do lado profissional e também pessoal. Tem diferenças do papel da mulher no pessoal e no ambiente corporativo? Eu acredito que a mulher tem sido tão desejada no ambiente corporativo justamente pela capacidade dela de servir, de perceber as situações, de empatia, de ouvir mesmo. Então, a mulher, ela tem um dom muito grande em relações, né? Em olhar o outro, em sentir o ambiente, em buscar desenvolvimento. Ela é sempre muito preocupada. Além do fato da mulher estar sempre de olho em tudo, né? Eu falo que mulher é impressionante. Então, se entra um homem, ele entra e sai, e muitas vezes ele não percebe algumas questões. Por quê? Porque aquilo não é da natureza dele. A mulher, ela passa, observa e volta e fala, tá assim, tem que melhorar isso, tem que fazer isso. E isso para o ambiente corporativo trouxe um desenvolvimento muito grande, né? Trouxe um aprimoramento mesmo muito positivo, né? Uma soma naquele papel masculino, que é o mesmo papel que precisa ser desempenhado em casa. Então, o homem traz aquela força, aquela condição de racionalidade, de solução, né? de organização mesmo de uma estrutura, e a mulher traz essa capacidade de servir, essa capacidade de gerar vida, de ouvir, de apaziguar muita coisa, né? De observar, de trazer uma dinâmica diferente para um ambiente que era muito, muito masculino e muito racional. Hoje, as empresas já perceberam que aceitar as mulheres e entender esse papel delas já não é mais opcional. Eu imagino que hoje, cada vez mais, tem mulheres ingressando no segmento, no agronegócio, pelas mais diversas funções, né? Comercial, da gestão de pessoas, de RH, tecnologia, em todas elas, né? Sim. Onde estão as maiores oportunidades que você enxerga para essas mulheres que estão começando e querem entrar no segmento do agronegócio? Hoje o mercado está totalmente aberto para as mulheres, né? Hoje já se percebeu que as mulheres conseguem sim executar qualquer função. Executar e coordenar, né? Igual você falou, casa, trabalho. Então, as mulheres são muito mais preocupadas com essa questão de qualidade de vida, com ter o tempo para a família. E a questão de onde estão as maiores oportunidades, eu diria que nem tem assim, algo muito específico. Hoje nós temos muita oportunidade em qualquer área para as mulheres. Na realidade, hoje nós temos muita oportunidade para quem quer trabalhar, para quem tem vontade, para quem tem garra, para quem quer se desenvolver, né? Há um tempo atrás a gente não tinha candidatos. Hoje a gente não tem pessoas que realmente queiram aquilo, que realmente desejam aquilo, que realmente que a gente olha e fala, nós temos muitas opções, vamos selecionar um. Não, hoje a gente tem opções que torna o processo seletivo muito complexo. Por quê? Porque a gente não consegue essa vontade, essa garra. E aí entra novamente o papel do líder. Onde que o líder vai conseguir trazer essas pessoas para realmente terem vontade, ter garra, despertar nelas essa essência, que é o que o mercado de trabalho precisa. Se de oportunidades estamos cheios, existem barreiras ainda? Você acha que a mulher precisa ser quebradas para elas?
Sim. Existem muitas barreiras que estão devagar sendo quebradas, né? Mas existem, a gente sabe, né? Existem algumas profissões que ainda são muito fechadas, que ainda não concordam muito. Existem ambientes que a gente chega que é um pouco assustador, o próprio agro, né? Hoje nós temos muitas mulheres se sobressaindo aí nesse mundo. Mas muitas mulheres que é um número muito pequeno frente à quantidade de homens. Por quê? Porque ainda existe um certo preconceito. Mas como que ela vai para uma fazenda? Mas vai mexer com um monte de homem. Mas é um ambiente perigoso. Mas a mulher dá conta. Ela se refaz ali, se estrutura e consegue. Então, devagar, a mulher tem conseguido entrar em áreas que antes seriam quase impossíveis. Mas ela tem entrado de que forma? Mostrando competência, mostrando condição e abrindo realmente portas para que outras sigam. Eu imagino que hoje você tem muita oportunidade, né, de passar esse conteúdo para frente. Nas palestras que você faz, treinamentos, cursos, num bate-papo como esse, transmitir essa mensagem, né? Esse papel de ser uma comunicadora do assunto e até mesmo uma referência. Você sempre almejou isso? Era algo que você desejava lá atrás quando começou? Eu sempre desejei, eu gosto muito assim eu falo que é meu lema, né? Ter contato com as pessoas e perceber que elas saíram melhores do que quando chegaram. Então, esse é um desejo que eu sempre tenho, assim, de ver as pessoas se desenvolvendo, crescendo, podendo entrar em sintonia mesmo com elas, se conhecer e serem melhores. Mas a parte de liderança realmente surgiu do cotidiano e hoje é algo que eu estudo sempre, leio muito, faço cursos, porque eu já percebi que esse caminho realmente me fisgou. Para assumir esse papel que você tem hoje, de autoridade no assunto, o que de mais desafiador você passou? O primeiro grande desafio foi despertar nas pessoas a importância das pessoas. Despertar nas pessoas a importância das pessoas. E é isso mesmo, despertar nas empresas a importância desse ser humano lá dentro. O que é o papel dessa pessoa? Porque ela não vai lá para dar entrada em nota. É um ser humano que vai fazer aquele trabalho. Mas para que ele faça aquele trabalho sem ser algo simplesmente corporal, digitar, conferir e pronto, ele precisa se sentir bem naquele ambiente. Então, ele precisa saber por que ele tem que dar entrada naquela nota, qual que é a importância daquilo, né? O que o erro dele pode causar para que ele esteja mais atento. Então, tudo existe um início, um meio e um fim. E a grande dificuldade das empresas era entender isso. Né? Então, assim, o que é o treinamento? Você precisa pegar esse microfone e colocar aqui. Tá, eu pego e coloco, mas por que ele tem que ficar aqui? E por muito tempo incomodava se ele perguntasse. Ainda hoje a gente vê isso. Né? Mas as pessoas precisam de um porquê, precisa de um para quê. E é isso que a gente precisa mostrar nas empresas. Então, assim, o meu grande desafio foi fazer com que as pessoas começassem a perceber que para lidar com gente, eu preciso olhar para essa pessoa como alguém que tem que ter motivo. Né? A própria palavra motivação, né? É um motivo para agir. A pessoa precisa ter um motivo para fazer aquilo. E o motivo não pode ser o salário no fim do mês. O motivo não pode ser um simples, tem que pagar minhas contas. Aquilo até pode te estimular por um tempo. Sim. Mas passa rápido, né? Isso. E aí vai te estimular a fazer só isso. Não vai te estimular a crescer, a desenvolver, a pensar diferente. Então, hoje, um grande desafio ainda é os líderes aprenderem a ouvir mais sugestões, a usar mais o cérebro da equipe. Né? Eu sempre falo, não usa só o corpo, usa o cérebro. Porque, assim, quando você pergunta, quando você questiona, você descobre que você tem coisas maravilhosas ali que você não pensaria, que você não teria nem ideia. E isso não é vergonhoso para o líder, muito pelo contrário. É sinal de que você tem ao seu lado pessoas extremamente competentes. E não tem nada melhor para um líder do que ter gente competente em volta dele. Eu imagino que seja muito prazeroso ver o desenvolvimento de pessoas ao seu redor, né? Sim. O que mais quais os frutos ou resultados que mais te dão prazer no trabalho que você faz?
eu tenho muitos frutos, né? Muitas questões, assim, pessoas que a gente olha hoje e fala como desenvolveu, né? Como que aprimorou, como que a pessoa consegue atuar de uma forma diferente, conseguiu perceber essa realidade, né? Conseguiu virar a chave mesmo daquela situação, daquela forma de atuação para uma outra realidade. Eu não vou citar nome porque eu vou ser injusto com muita gente, mas é muito gratificante quando a gente percebe, dentro de uma empresa, os líderes conseguindo realmente liderar, os líderes conseguindo realmente conduzir as pessoas. E vendo as pessoas entrando e desejando aprender, desejando desenvolver, os líderes conhecendo a equipe, não pelo nome, mas pelo jeito de ser. Às vezes um líder trocando ideia com o outro, eu estava pensando, eu estou com uma vaga aqui, o fulano, você não acha que poderia servir para mim? Eu acredito que ele vai se sair muito bem ali e ele não tem tanta chance de crescer. Então, essa comunicação, esse novo olhar, isso é muito prazeroso para a gente, perceber isso sendo praticado. O que a Melissa, com 20 anos de experiência na área, ainda almeja realizar? Boa pergunta. Eu não tenho assim algo específico que eu desejo realizar. O que eu mais desejo hoje é ter condição de continuar me profissionalizando na área de liderança, porque é uma área que você tem que estar o tempo todo estudando e buscando, e conseguir trabalhar nesses líderes as virtudes. Conseguir fazer com que os líderes entendam, dê mais valor às virtudes, entendam mais das virtudes, se aproximem mais dessas virtudes para que eles consigam praticá-las no dia a dia com menos sofrimento, com menos cobrança, algo mais natural. Fazer com que as pessoas percebam que a gente pode sim ser muito melhor e que não é tão difícil quanto se pensa, que é algo de esforço diário, que é algo de foco, que é algo de determinação. E que quando você consegue, é algo que volta para você de uma forma muito prazerosa. Então, assim, algo que eu desejo muito é continuar desenvolvendo pessoas. É continuar vendo o brilho no olho de alguém quando vai contar que fez aquilo e que deu certo. Quando vem te contar que, nossa, eu fazia assim e tinha um monte de problema. E aí, tem gente que brinca assim, Melissa, na hora que eu fui falar, eu lembrei de você. E eu não falei. E aí vai relatar que foi bom, deu certo. E aí vai contar o quanto tem conseguido se desenvolver. Porque não sou eu, né? Ensinar é muito mais fácil que fazer. Então, por isso que eu falo que o papel do outro que é um processo de digestão. Porque ouvir é muito fácil. Agora, fazer não é tão fácil assim. Então, é algo que você tem que estar todos os dias se cobrando. Mas quando você começa, você vê que vale a pena. E aí você fala, deu certo. Começa a replicar. E você começa a replicar em várias áreas da sua vida. Porque tudo que a gente melhora, tudo que a gente desenvolve, não vai ser só para a vida profissional. Vai modificar a sua vida familiar, vai modificar a sua vida social, né? Te modifica como ser humano. Então, vai influenciar em tudo. Ficou bem claro aqui no nosso bate-papo que é um todo. É um todo. Toda pessoa, todo profissional é um todo e precisa ser gerenciado nesse todo, né? Independentemente do segmento que atua, do que almeja na vida, ele precisa cuidar do todo, né? Eu, inclusive, vou levar essas lições. Que bom! Vou praticá-las e a gente vai ter a oportunidade no dia a dia, na rotina da organização, de compartilhar o quanto tem dado certo essas aplicações. Mas eu queria, Melissa, antes de te agradecer por ter aceitado aqui o nosso convite, de deixar um espaço para uma mensagem final sua. Sei que tem os seus meninos, seus filhos que com certeza vão acompanhar, né? Se você gostaria de deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando. A mensagem final que eu gostaria de deixar hoje é essa, né? Cuide de gente. Né? Tudo na nossa vida gira em torno de pessoas. Tudo, independente do que você faz. Se você trabalha só com o computador, você vai estar influenciando pessoas, você vai estar sempre passando alguma mensagem, passando alguma informação para alguém. Então, é se cuidar, é se conhecer, para que essa influência, para que essa imagem, para que essa comunicação possa chegar no outro de forma a torná-lo melhor do que ele já é. Né? Então, começar isso em casa, começar isso na família, nunca esquecer que a família é sempre
o ponto inicial de tudo e precisa de energia colocada lá, precisa, né, de cuidado colocado ali, porque estando bem na vida familiar, estando bem com você, conseguindo conciliar tudo, o seu profissional não tem como dar errado. A partir do momento que você está bem, sabe o que você quer e se esforça para aquilo, todo o restante vai seguindo. Então, o que eu quero deixar de mensagem hoje é: busque se conhecer. Busque entrar em sintonia com as suas dores, né? Desenvolver o que você já tem de bom, sem esquecer que você precisa também melhorar o que não é tão bom assim. Às vezes até mais do que aquilo que já é bom. Tá? Então, esse se conhecer, esse olhar para vocês todos os dias, no fim do dia, pensar o que você fez, o que você deixou de fazer, o que foi bom, o que não foi, isso gera para a gente uma condição de aprimoramento. Né? E quando a gente aprimora, amanhã a gente pode ser um pouquinho melhor do que a gente foi hoje. E eu não estou falando de perfeição. A gente erra, a gente arrepende, a gente cai, a gente quebra a cara, como qualquer outra pessoa. Mas a gente sabe que isso tudo aconteceu e a gente foca para que não aconteça novamente. Acho que é mais focado em uma melhoria constante do que uma perfeição, né? Isso. Que sempre vai haver um ponto a ser melhorado, até aquele que já foi em algum momento, né? Eu brinco que se a gente não tiver nada para melhorar, a gente não tem mais nada para fazer aqui. Né? Então a gente precisa ter o que melhorar. A gente precisa olhar e falar: meu Deus, esse não tá legal. Que é isso que vai fazer a gente levantar da cama no outro dia, Léo. Se já tá tudo lindo, perfeito, fiz tudo, era assim que eu queria, perdeu o sentido. Verdade. Então eu preciso sempre, tá legal, mas eu preciso fazer mais isso. Tal coisa que eu fiz não foi tão legal, né? Eu preciso dar mais atenção em tal ponto. E isso vai fazendo com que a gente melhore. E é um passinho de cada vez, é um degrau de cada vez. Porque se eu quiser subir tudo de uma vez só, provavelmente eu vou rolar a escada abaixo e não vai dar certo. Muito legal. Privilégio fazer essa consultoria particular aqui com você. Nós poderíamos delongar ainda sobre muitos assuntos, mas seria injusto eu fazer tudo isso de forma gratuita. Mas eu queria te agradecer demais, Melissa, pela disponibilidade, mais uma vez por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou até o final desse episódio aqui tem informações valiosíssimas para a sua carreira, para a sua vida pessoal, além da profissional. Então eu queria te agradecer muito pela disponibilidade, por entregar todo esse conteúdo aqui para a gente. Muito obrigado por participar conosco. Eu que agradeço. Foi um grande prazer bater esse papo com você, né? Poder saber que outras pessoas podem ser tocadas pelo que a gente falou, pode ser o início de muitas mudanças, e é assim que tudo começa, né? Algo desperta e aquilo vira um início de algo que pode ser grandioso. Então, muitíssimo obrigada, e precisando, estarei sempre às ordens. Show, bom saber que você gostou. Gostei muito. E a todos vocês que nos acompanharam aqui até o final, fica também o meu agradecimento e reforço o convite. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube da SM Tratores. Continuaremos com esse propósito de trazer conteúdo e pessoas relevantes aqui para o segmento do agronegócio. Então é um privilégio ter a audiência de vocês. Deixe a sua inscrição aqui no nosso canal, deixe o seu comentário nesse episódio e nos vemos no próximo episódio do SMcast. Um grande e forte abraço.